estar mais uma vez reunidos para glorificar e exaltar o nome daquele que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Temos promessas maravilhosas. Eu gosto muito da saudação de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a seguir. Diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo escolhido de Deus. Meus amados irmãos, que não tinhais misericórdia, mas que agora alcançou misericórdia para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero externalizar minha gratidão ao pastor Fabiano, também ao irmão Diácono Lázaro, que honrosamente me convidou para estar aqui com os irmãos. Eu me sinto honrado porque é algo maravilhoso poder estar junto com mais um povo amado, querido, que juntos vamos morar no céu para uma glória eterna. Meus irmãos, eu peço que ainda sob vossos pés abram em 2 Samuel, capítulo de número 9, e vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Para ler junto com a igreja, se o irmão puder projetar, a minha versão aqui é NVI, mas eu percebi que a grande maioria é Almeida, né, pastor? É isso que vocês adotam, então faço a leitura ali também, se o irmão puder projetar, a gente faz a leitura junto na mesma tradução. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9. Versículo, vamos fazer a leitura do 1 ao 13. Trago aqui também as saudações do pastor Jubean e de toda a família, também a minha família, a minha esposa, que ela está hoje ali na condução da cela que se reúne hoje, então ela não pôde estar presente, mas recebam a saudação dela também. A palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo número 9, versículo 1 a seguir, diz: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa
vossos pés. Podeis assentar, meus irmãos. É motivo de muita alegria, meus irmãos. Nós servimos a um Deus maravilhoso. E como é bom nós reunirmos na casa do Senhor para junto adorarmos e bendizermos o santo e poderoso nome dele. Nós servimos, não é um Deus qualquer, é um Deus amoroso, é um Deus zeloso, é um Deus que cuida dos seus, é um Deus da provisão. Aleluias. É um Deus que conhece o meu coração, que sonda o seu coração. É um Deus provedor. Ele sabe daquilo que você necessita, meu irmão. Ele sabe daquilo que você necessita. E Ele está aqui nesta noite com os braços estendidos para te abençoar. Porque você não é qualquer, você é amado do Senhor. Você não é órfão, você é filho amado de Deus. E Deus ama ter um relacionamento conosco. Deus ama quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós clamamos, quando nós meditamos na Tua palavra. Ele é aquele que sonda o nosso coração. A espada dele é poderosa. Nós muitas vezes não conhecemos o poder, a grandiosidade do Deus. Nós lemos a Bíblia, mas ainda é pouco, meus irmãos. Nós precisamos vivenciar ainda mais a presença desse Deus poderoso. A palavra do Senhor diz que Ele busca verdadeiros adoradores. Cadê os adoradores do Senhor? Que adorem em espírito e em verdade. Porque a palavra diz que aqueles que vivem segundo a carne, o destino deles é a condenação eterna. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito do Senhor, para esses terão a vida eterna. Quantos nesta noite têm a certeza da vida eterna? Glória a Deus. Nós precisamos ter a certeza. A palavra do Senhor diz que nós precisamos professar Cristo como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. A palavra do Senhor diz que do coração nós temos que crer que Deus o ressuscitou entre os mortos. Aleluias. E nós cremos. A esses terão a certeza da salvação. Então, se nós cremos, nós temos a certeza da salvação. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a realidade hoje é um pouco diferente. As pessoas estão deixando de lado as coisas de Deus e vivendo suas próprias vontades. E quais são as consequências disso? Na sociedade nós enfrentamos muitas batalhas. Nós vivemos uma sociedade extremamente corrupta, violenta, gananciosa, orgulhosa, individualista, mergulhada na imoralidade sexual. Mas para nós que somos cristãos, nós assumimos a posição de cristão, nós firmamos um compromisso com o Senhor, e nós somos a luz desse mundo, sal da terra. Nós somos praticantes da palavra do Senhor, e nós sabemos que aquilo que é certo sempre será certo, aquilo que é errado nunca será certo. Mas não basta vestir a melhor roupa, não basta estar somente entre quatro paredes. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos viver desta palavra. Não adianta estar no culto, vir todo domingo trazer a sua Bíblia, chega em casa, coloca lá e só vai pegar nela no domingo. Nós temos que viver da palavra. A palavra é a nossa essência. A palavra é o centro do nosso viver. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso ego. Nós temos que cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? É fazer o ID, é fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando aquilo que o Senhor nos ensinou. Se não fosse Jesus, nós estaríamos fracassados, nós estaríamos condenados à morte. Mas como eu disse aqui no início, Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós temos vida. O Senhor fez uma aliança conosco, e eu fico feliz, meus irmãos, porque o louvor e a palavra caminham juntos. Como eu fico alegre quando eu preparo, quando o Senhor dá uma mensagem
E eu chego e o louvor fala de aliança, e o Senhor fala de um Deus poderoso, e é essa palavra, essa mensagem que eu quero trazer para você nesta noite, para nossa meditação. Mas eu não posso entrar falando de um homem chamado Mefibosete sem antes, aleluias, falar de uma realidade. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Pode ser que você tenha entrado aqui triste, ferido, abatido, cansado. Pode ser que seja o maior deserto da sua vida, seja financeiro, seja no casamento, seja espiritualmente. Mas o que eu quero te dizer, meus irmãos, é que o deserto, ele não é um lugar de derrota. O deserto é uma jornada de transformação, de fortalecimento. O deserto é uma escola que molda o nosso caráter. Quantos creem? É no deserto, meu irmão, que Deus se revela. É no deserto que Deus se revela como o nosso sustentador. É no deserto que Ele se revela como o nosso provedor, como o nosso protetor. É no deserto que os milagres acontecem. Quando você olha no Antigo Testamento, os milagres não estavam ali no Egito, não estavam ali em Canaã, mas os milagres aconteciam quando o povo estava no deserto. Mas o maravilhoso, meus irmãos, que eu quero te dizer nesta noite, é que não há necessidade, que seja grande ou pequena, que Deus não possa suprir na sua vida. Deus escolhe pessoas imperfeitas. Entre os discípulos não tinha um perfeito, eram pessoas imperfeitas assim como eu, assim como você. Mas Deus colocou eles em posição de liderança. Deus quer colocar eu e você em posição de liderança. Deus pega aqueles que aos olhos do mundo não tem, o mundo se julga eles sem valor, às vezes perdido, às vezes abatido, às vezes desprezado, às vezes no local deserto, de esquecimento. O mundo pode ver você dessa forma, mas o que eu revelo para você é que Deus tem uma graça imensurável, uma graça eterna. Deus te ama de verdade, meu irmão, não é da boca para fora. Eu falo de um Deus que ama, de um Deus que vê, de um Deus que sonda o seu coração, de um Deus que conhece as suas orações pela madrugada, de um Deus que conhece quando você está chorando, de um Deus que enxuga do seu rosto toda a sua lágrima. Quando eu e você, nós olhamos para a nossa fragilidade, para as nossas dificuldades, nós só vemos limites, só vemos frustração. Ei, meu amado, minha amada, mas eu quero te dizer que em Isaías 43, o Senhor diz que das coisas passadas eu não me lembro mais. Deus quer olhar para você, para o futuro, e um futuro de oportunidade, um futuro próspero. Quantos acreditam nessa promessa, meu irmão, minha irmã? Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Deus capacita os escolhidos. E agora, meus irmãos, sabendo do deserto, porque Mefibosete passou no deserto, a palavra diz que ele estava em Lodebar. Lodebar é lugar de esquecimento, lugar de isolamento. Ele estava esquecido nos anais da história de Israel, marcado pela dor, pela vergonha. Contudo, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, a sua graça, Ele escolheu Mefibosete para viver a providência divina, para assentar na mesa do rei. De uma forma rápida, meus irmãos, eu quero que vocês entendam um pouco do contexto para chegar na história de Mefibosete. Quando nós voltamos em 1 Samuel, nós vemos que o profeta Saul, no primeiro momento ali, Samuel 9:17, o profeta Samuel unge Saul, o primeiro rei de Israel. Saul começa um bom reinado, mas depois ele vai se desviando da presença do Senhor, ao ponto de querer adoração para si. E aí Deus pede a Samuel que unja um novo rei da casa de Jessé. Jessé
chegou ali, Deus ungiu o menor entre eles. Deus ungiu Davi como rei, mas até então ele não ocupou o trono ainda. Mas ele ganhou muita notoriedade, como a vitória sobre o gigante Golias. Mas em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 3 ao 4, não precisa abrir, meus irmãos, é só uma panorâmica, para que vocês entendam. Retrata uma das amizades mais leais e sinceras entre dois grandes amigos, Davi e Jonatas. E eles celebram um compromisso de proteção, de um cuidar do outro. Em 1 Samuel 18, fala que o povo começa a aclamar Davi, ao ponto de dizer que Saul matou milhares, mas que Davi matou 10 milhares. E Saul é tomado por um desejo de vingança ardente e começa a perseguir Davi. Aleluias. Mas o Senhor começa a tratar no coração de Jonatas. Jonatas tenta convencer o rei Saul daquilo que Davi havia feito pelo povo, do tanto que Davi era usado por Deus na vitória sobre ali Golias. No primeiro momento, meus irmãos, deu certo, mas a perseguição continuou por aproximadamente 15 anos. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que dessa aliança, nós louvamos aqui a aliança, é Deus confirmando a palavra dele nesta noite. E quando nós olhamos essa aliança, esse ato de amor de Davi para com Jonatas, e quando nós chegamos um pouco à frente, ali em aleluias, em 1 Samuel capítulo 24, no versículo 3, há uma coisa interessante que eu quero até aproveitar para meditar, porque em determinado momento, enquanto Saul perseguia, ele teve vontade de ir no banheiro, e Saul entrou numa caverna. Quando ele estava ali na caverna, que ele entra, ele depara com Davi e o seu exército. E ali naquela ocasião, os soldados começam a dizer: olha, rei Davi, Deus entregou o inimigo nas tuas mãos. A palavra diz que Davi tira um pedaço, corta com a espada um pedaço da roupa. Ele tinha tudo, mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ali Saul sai, e quando ele sai, Davi se prostra ao rei Saul. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que às vezes as pessoas estão buscando uma oportunidade para vingar de alguém. Muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas dizem que a vingança é um prato que se come frio, ou alguns dizem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas olha a atitude desse homem, a atitude de Davi. Ele se humilhou, ele teve paciência, ele confiou. E Davi seria rei não por força, não por violência, mas por obediência à palavra do Senhor. Cadê o povo obediente à palavra do Senhor nesta noite? Mas a palavra prossegue dizendo que ali na batalha contra os filisteus, na batalha de Gilboa, Saul morre. Saul, vendo que ele seria ali atacado, ele já estava ferido, ele se lança sobre a espada. E na mesma guerra ali contra os filisteus, morre também os filhos de Davi, os filhos de Saul, e morre ali também Jonatas. E aí, quando o inimigo exterminava, eles invadiam para assumir o trono e ceifava a linhagem real anterior. E nessa ocasião vai surgir um homem chamado Mefibosete. E Mefibosete, meu irmão, ele e minha irmã, ele estava ali com a sua amada, a sua babá, a sua ama. E quando eles estavam atormentados para correr, para fugir, Mefibosete cai quando ele tinha 5 anos de idade. E ele fica aleijado de ambos os pés. Mefibosete nasceu na linhagem real. Mefibosete viveu 5 anos maravilhosos da sua vida, cercado do bem e do melhor. Mas de repente, como uma queda, Mefibosete perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu a herança, perdeu a família, perdeu tudo. E ele vai para Lodebar, um lugar de esquecimento.
um lugar esquecido, meu irmão. Pode ser que você esteja aqui nesta noite. Eu não sei o que aconteceu lá no seu passado, eu não sei qual foi a sua queda. Mas às vezes você estava esquecido. E Deus te trouxe nesse lugar nesta noite para te dizer que você é amado, que você é querido do Pai. E Mefibosete estava num estado tão crítico, que nós vemos ali na leitura que Ziba, que era o servo, diz: olha, tem sim um da casa de Saul, mas ele é aleijado de ambos os pés. Meus irmãos, às vezes o mundo está te desprezando a tal ponto que você sente como Mefibosete, que você não é nada, que você não é ninguém, que você é rejeitado. Mas eu quero te dizer nesta noite, que assim como, aleluias, Davi lembrou da aliança que fez com Jonatas e Saul, ele está lembrando da aliança que ele fez para te salvar através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é nisso que eu quero trazer algumas verdades para minha e para a sua vida nesta noite. A primeira coisa que eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que o lugar onde você está agora não define quem você será amanhã. Deus tem uma nova identidade para você, uma nova posição, um novo começo. Há muitas pessoas que pelas limitações físicas, pelas limitações emocionais, até mesmo por alguma circunstância do passado, você se sentiu decepcionado, você se sentiu humilhado, você se sentiu desprezado, retraído, envergonhado. Mas eu quero dizer que realmente muitas coisas que ouvimos, ainda mais, é mais dolorido quando ouvimos de entes queridos, pessoas próximas de nós. Mas eu quero trazer uma palavra, eu quero dizer para você que está triste, para você que está rejeitado, desanimado, pensando em desistir de tudo e de todos, eu quero te dizer nesta noite, que Deus não te esqueceu, que Ele está à sua procura, pronto para tirar da terra de esquecimento, e te levar para uma terra frutífera e próspera. Eu quero te dizer que você não é órfão, você é filho amado do Senhor. Ele não te deixa para trás, Ele está com você, Ele caminha em todo o tempo com você, Ele está no deserto te provando, mas Ele fala que o deserto é onde Ele traz o milagre. Ele te chama pelo nome, meu irmão, Ele te chama pelo nome, minha irmã. Ele sabe a quantidade exata do tanto de cabelo que você tem. Eu sei que alguns pode ser mais fácil de contar, mas Deus, aleluia, Ele te conhece nos mínimos detalhes. Ele te chamou para algo muito maior do que você está vivendo. Aleluias. Ele não te abandona. Nós louvamos aqui hoje que Ele é um Deus que não dorme. E Ele não dorme mesmo, porque Ele fica cuidando em todo o tempo de mim e de você. E eu quero dizer também nesta noite, que a nossa identidade, meu irmão, não está naquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. A nossa identidade está em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, você nasceu para vencer. Como diz o louvor, você tem mesmo cara de vencedor. E se Deus quer agir, ninguém vai impedir. Oh, aleluias. A sua identidade, ela é eterna. A sua identidade, ela é imutável. A sua identidade, ela é inabalável. Nós somos filhos do Rei. Se nós somos filhos do Rei, nós não podemos permitir que o medo, que a vergonha, com os complexos de inferioridade, que eles tentem fazer com que esqueçamos de quem nós somos em Cristo Jesus. Deus te ama, Deus me ama, e Ele está pronto para nos restaurar. Deus não nos abandona no meio do caminho. Ele te trouxe aqui nesta noite para te mostrar que Ele quer para você
a Jerusalém da sua vida. Ele quer que você esteja num lugar de abundância, num lugar do seu propósito, de acordo com a vontade dele. Eu não estou aqui para pregar prosperidade, não. Eu não estou aqui para falar de prosperidade. Eu estou aqui para falar de provisão de Deus para a vida daqueles que são fiéis, daqueles que buscam segundo a vontade do Senhor. Porque há muitos que pedem e não recebem. Mas sabe por quê, meus irmãos? É que tem pessoa que está pedindo, tem pessoa que às vezes pede força para matar alguém, força para conseguir fazer uma coisa que é ilícita, mas Deus nunca vai abençoar. O que é certo para Deus sempre será certo. A multidão pode te desprezar, a multidão pode te humilhar, a multidão pode usar palavras como a de Ziba, do tipo: você não é digno, não é merecedor, não é capaz de ocupar o cargo de alto escalão lá na empresa, ou você não tem diploma e por isso você não é nada. O mundo diz isso para você. Mas quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo de número 9, nós vemos um Deus que através de Davi aqui demonstra incomparável fidelidade e graça. Um amor que transcende toda e qualquer expectativa na minha e na sua vida. Aleluias. Eu quero dizer também, aleluias, que assim como Mefibosete, todos nós estávamos afastados, caídos, sem esperança, vivendo em Lodebar espiritual, longe da presença de Deus. O pecado nos faz aleijado espiritualmente. No entanto, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, Ele não nos deixa sem o socorro. Ele é o Deus do socorro, Ele é o Deus da provisão. Ele enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Isaías 53 diz que ele não tinha beleza e nem formosura, mas ele foi levado como uma ovelha muda. Aleluias. Ali estava o castigo que nos traz a paz, estava ali sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós estamos curados. Deus quer te entregar bênçãos e provisões para que você caminhe e faça a obra. Deus não é um Deus individualista que vai te dar algo só para você. Ele vai te dar algo para usufruir da obra dEle, para fazer a obra dEle, para caminhar segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle. Mas eu quero dizer também que Deus quer te resgatar da terra de vergonha e te colocar na terra de vitória. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, o que você esteja enfrentando, quais são as suas limitações, as suas dores, as suas frustrações, Deus tem o poder nesta noite de transformar toda e qualquer situação na sua vida. Jesus, ele não veio, aleluias, para alta elite. Jesus, ele veio para salvar os perdidos, para socorrer os aflitos. Jesus veio, ele conhece a sua dor, ele conhece a minha dor, ele conhece a sua angústia, ele conhece o seu vazio, ele conhece a sua aflição, ele conhece o seu desespero. Jesus conhece até aqueles sonhos que você planejou e por algum motivo estavam frustrados. Jesus conhece a sua dor. Jesus, ele conhece o preço daquela culpa que esmaga a sua consciência. Talvez você chegou aqui nesta noite sem força até mesmo para orar, dizendo para muitos irmãos da intercessão: ore por mim. Eu já não tenho força nem para clamar por uma cura. Talvez muitos, quando você se abre, conta e fala do seu problema, às vezes muitos não te entendem. Ei, mas o Deus que te conhece, o Deus que te criou, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das minhas necessidades. Por isso, meu irmão, nesta noite, permita que Deus seja o centro da sua vida.
Desconecte das coisas do mundo, deixa de lado as suas preocupações, remova todo o impedimento, todas aquelas coisas que impedem o avançar da obra dele. Tira o medo, tira a insegurança, tira o complexo de inferioridade, tira as frustrações do passado. Aquele empreendimento seu que não deu certo, fica para trás. Aquele seu relacionamento que findou, ficou para trás. Conecte hoje na presença de Deus, pois o Espírito Santo está aqui, e Ele está movendo na minha e na sua vida. Ele chegou aqui e através dos louvores, Ele já falou comigo, Ele já falou com você. Meus amados irmãos, para encerrar eu quero dizer que o mesmo Deus que proveu o cordeiro em sacrifício para Abraão, o mesmo Deus que libertou os israelitas da escravidão do Egito, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo passar em terra seca, o mesmo Deus que conduziu aquele povo por 40 anos no deserto, providenciando o alimento, o maná do céu, as codornizes, quando o povo teve sede, fez jorrar a água da rocha. Aleluias, o mesmo Deus que colocou uma coluna de fogo à noite, aleluias, para ficar claro, trouxe uma nuvem para o povo caminhar em sombra durante o dia. O mesmo Deus que faz coisas grandiosas como retroceder o tempo, voltar um relógio. O mesmo Deus que abre caminhos no deserto, o mesmo Deus que sustentou Elias quando ele teve fome num período de seca, o mesmo Deus que tornou possível mulher estéril, mãe de filhos. O mesmo Deus, aleluia, é capaz de trazer vida onde parece que havia apenas morte, de trazer esperança onde tudo parecia perdido. Esse mesmo Deus capaz de curar, de sarar uma terra, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, com os braços estendidos para te abençoar e conceder a providência do céu para a sua vida. Creia nele, confia nele, entrega a sua vida para ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, peça e será dado a vocês, busque e vocês encontrarão, batam e a porta se abre. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, nós não recebemos espírito de covardia, nós recebemos, aleluias, nós não recebemos espírito da escravidão, mas recebemos um espírito de adoção. Aleluias, nós declaramos: Abba, Pai, somos filhos, e como filhos temos acesso direto ao coração do Pai. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos cordeiros com Cristo. Deus te sustenta, Deus te alimenta, Deus te corrige, porque Ele é um Pai fiel, Ele é um Pai amoroso. E Ele sabe aquilo que é o melhor para a minha e para a sua vida. Mas eu quero, para finalizar, só falar mais um versículo. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Eu acho que não entendeu. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Eu quero declarar, meus irmãos, que esse ano de 2025, ele não vai ser simplesmente mais um ano no seu calendário, ele vai ser um ano para vivermos o sobrenatural de Deus, um ano da provisão de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o ministério, para o avançar da igreja, para a plenitude do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer também, meu irmão, aleluia, que Deus, que através de Jesus fez uma aliança comigo e com você. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos entregar de verdade a nossa vida a Cristo. Nós precisamos dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Os nossos lábios têm que declarar isso, o nosso coração tem que dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque ressuscitou Jesus dentre os mortos e o nosso Redentor vive. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o que me alegra é dizer que a palavra, ela nunca volta vazia. Você pode ter chegado aqui triste e abatido,
pensando em desistir de tudo, mas pode ser que você estava em Lodebar, mas eu quero dizer que através desta palavra você ergue a sua cabeça, você dá um brado de glória, você dá um brado de vitória, porque Deus já transformou a sua história. É um novo começo, é uma nova realidade para a sua vida. Porque assim, Deus quer que você seja testemunha, assim como Paulo, dizendo: olha, eu sei o que é ter abundância, eu também sei o que é padecer necessidade, eu sei o que é ter muito, mas eu sei também o que é ter pouco. Aleluia. E aí ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade de passar aqui para o pastor Fabiano. Estou muito grato e que Deus supra todas as suas necessidades.